Boa noite, gente. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que nesse instante possa nos abençoar, nos desligando de tudo que não seja estar aqui presente, nesse momento, completamente. Aprendendo um pouquinho com o nosso irmão Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no livro Pão Nosso. Que a espiritualidade possa estar conosco nesse momento, os nossos parentes desencarnados, derramando sobre nós a melhor energia possível. Que assim seja. Muito bem, gente. Sejam bem-vindos. Nós vamos continuar o estudo do Pão Nosso, esse livro maravilhoso, psicografado pelo Chico, Espírito é Emmanuel, e hoje no capítulo 16, onde Paulo, baseado, na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 5, no verso 9, Emmanuel nos pergunta: a quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Esse é um trecho muito interessante aqui da Bíblia que eu trouxe, onde Paulo fala o seguinte: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois eu vou contar para vocês a história de Melquisedeque, o qual nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, sendo ele o Cristo consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós os fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Presta atenção nesse final aqui, que tem tudo a ver com o que Emmanuel quer nos trazer. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Paulo fala aqui na carta aos Hebreus sobre essa questão de a quem nós obedecemos, a quem nós seguimos. Porque para seguir o Cristo, para seguir os ensinamentos do Cristo, precisamos sair da posição de crianças espirituais e nos transformar em adultos, onde a gente assume a nossa responsabilidade perante a vida. Saímos do vitimismo, entendemos que a nossa responsabilidade é única, é pessoal e intransferível. As nossas preocupações deixam de ser preocupações egoísticas, porque temos responsabilidades com a nossa família, com a sociedade, assim por diante. Melquisedeque, esse sacerdote de Deus, como nos diz o livro de Gênesis, muitos dizem que foi escrito por Moisés, ele
é um personagem misterioso da Bíblia, contemporâneo de Abraão, em algum momento depois de uma guerra lá, que os judeus adoravam, né, e gostam de uma briguinha até hoje, né? Abraão, que é o pai do judaísmo, o pai da crença judaica, ou seja, a figura mais importante dentro do judaísmo, porque o pai está acima do filho. Ele encontra Melquisedeque, entende a grandeza desse sacerdote de Deus, que era rei na cidade de Salém, que muitos historiadores dizem que é a própria Jerusalém, né? Só depois uma modificação do nome. Presta as homenagens a Melquisedeque e paga o dízimo, mostrando a superioridade moral de Melquisedeque. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz que a criação da Terra foi coordenada por um colégio de espíritos perfeitos, do qual Cristo era o líder, pois era da responsabilidade dele ser o governador da Terra. Isso há mais de 5 bilhões de anos, onde esses espíritos eram todos perfeitos. Então, dentro do Espiritismo existe essa visão de que Melquisedeque pode ser um desses espíritos, mas independentemente disso, mostra que nenhuma civilização em nenhum tempo ficou desamparada. Então, quando olhamos para Buda, para Gandhi, para Madre Teresa, para Chico Xavier, para Krishna, são missionários a serviço do Cristo nas diversas localidades do globo. Melquisedeque era também um deles. Emmanuel nos traz no capítulo 16 do Pão Nosso, esse livro maravilhoso, que toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Meu amigo Sigmi, que a Raquel não está aqui agora, quando viu na rede social o título da palestra, me mandou uma mensagem: para que vai perder tempo de ver essa palestra? A gente sabe quem que manda lá na sua casa, mas não é desse obedecer aqui, viu, Paulo, que Emmanuel está falando. Não é da mulher mandar na gente, não, porque está bem estabelecido já. É outro obedecer, é outra coisa. Porque por mais que a gente possa achar que a gente não segue nenhuma doutrina, todos nós, sem exceção, consciente ou inconscientemente, seguimos nossa vida obedecendo regras externas e internas. Mesmo que eu me autodeclare anarquista e não queira seguir nenhuma regra externa, eu estou seguindo a regra interna que eu declarei para mim, que eu não vou seguir nada. Mas é uma regra que eu estou criando. E do ponto de vista espiritual, o Espiritismo nos traz uma coisa muito importante. Muita gente chama isso de corpo búdico ou kármico, ou própria definição do próprio karma. Nós vamos armazenando as informações de existências sucessivas, chamadas reencarnações, nesse corpo sutil chamado corpo búdico, ou corpo kármico. E ele vai funcionar como filtro. O que significa isso? Na medida em que eu vou acumulando experiências, ações, pensamentos, atitudes, eu vou formando a minha personalidade espiritual. Tudo que eu penso nessa existência, eu quero. É por isso que Paulo cita na Bíblia que tudo que quero não faço, o que não quero faço. E hoje a gente toma consciência de algumas coisas e quer ser uma pessoa diferente. Por que eu não consigo? Porque eu tenho uma personalidade espiritual. É como se o meu espírito emitisse uma vontade, mas para chegar no corpo precisasse passar por esse filtro, que é o corpo búdico, que é o corpo de memória. E eu acabo agindo de acordo com esse conjunto de crenças que eu fui acumulando ao longo dos milênios,
onde nós estamos nascendo e renascendo, nascendo e renascendo. Por isso que é difícil mudar. E esse conjunto de crenças é a isso que nós obedecemos. É isso que inconscientemente ou conscientemente nós seguimos e nós vamos adicionando a essa estrutura de memórias que eu fui criando o que eu recebi nessa existência, na casa dos meus pais, o que eu conquistei na minha formação como ser humano, na escola, na faculdade, na minha relação com os amigos, relação amorosa, relação de trabalho, nos meus estudos, naquilo que hoje eu digo acreditar. Isso vai formando essas nossas crenças. E a gente sempre vai obedecer esse sistema de crenças. Então, o grande problema, e quando Emmanuel pergunta aqui, né? A quem obedece? Nosso sistema de crença é um sistema que nos liberta? Ou é um sistema de crenças limitantes? Esse é o olhar que a gente precisa ter. Porque a grande questão é que toda crença tem um preço. Esse é o problema. Aquilo que eu acredito mais intimamente determina a forma como eu vou agir no meu dia a dia. E isso tem um preço. Pode ser bom, pode ser ruim. O foco que Emmanuel vai nos trazer aqui hoje é: nós estamos criando uma vida de liberdade ou uma vida de escravidão. As nossas crenças é que vão determinar isso. E ele fala: ninguém permanece sem objetivo. Todos servimos a um propósito. Todos, sem exceção. Mesmo que a gente não saiba que propósito é esse. E esse é o grande convite de hoje. Mesmo que desperdice a vida no ócio, segue um propósito pessoal dele, que ele identificou como sendo bom para ele. E ao longo da vida, talvez essa seja uma parte muito importante que eu queria trazer para a gente refletir. É muito importante que a gente revisite os nossos propósitos de vida. Porque na medida em que a gente amadurece, os propósitos mudam. Tem que ser assim. Eu não posso hoje, com 53 anos de idade, ter o mesmo propósito de vida que eu tinha aos 15. Que eu tinha aos 20, que eu tinha aos 30, quando meus filhos nasceram. Que eu tenho agora, que daqui a uns anos você é avô, e aí vai. Os propósitos mudam. Então, frequentemente, a gente precisa estar revisitando esses propósitos. E aí entra um ponto fundamental na nossa vida. Falta de planejamento, Ana Carolina. Nós precisamos planejar as coisas. Nós fazemos isso no nosso trabalho. Bem ou mal, planejamos o que a gente quer fazer. Nós vamos abrir uma empresa. Essa empresa é de quê? Tem espaço para ela no mercado? Quanto que vai custar? Para quem que eu vou vender? De quem que eu vou comprar? Vou precisar de financiamento? Aí você faz todo um planejamento. E a sua vida espiritual? Qual é o planejamento espiritual que você está fazendo? O que você quer para a sua vida espiritual esse ano? Daqui 3 anos, daqui 5, daqui 10? O que você quer ser quando você desencarnar? Porque é bacana a gente planejar fisicamente, dinheiro. Todos nós precisamos de dinheiro para viver. É hipocrisia a gente querer só espiritual. Não. Nós somos seres espirituais, mas que habitamos um corpo físico. Então, para o meu corpo físico, para a minha existência física, para a minha família, o que eu preciso? Importante planejar. Mas e para o ser eterno que eu sou? E para o espírito que nós somos? O que nós estamos planejando? 30 andar para baixo do inferno ou dar uma subidinha depois que desencarnar? Porque nós vamos conseguir exatamente o que nós estamos fazendo agora. Muita gente tem dúvida. O que vai acontecer comigo quando eu desencarnar? Emmanuel nos fala no livro O Roteiro que o nosso corpo espiritual ele é formado
das mesmas partículas da tabela periódica e de outras que naquela época não existiam, que falava que a gente ainda iria descobrir, e muitas já foram descobertas. O que significa isso? Nós temos um peso molecular. Então eu pego 2 moléculas de hidrogênio junto com uma de oxigênio, eu tenho a água, que mata a sede, que cura. Aí eu junto mais uma de oxigênio, eu tenho água oxigenada. Vai beber oxigenada, você vai morrer. Um é vida, a outra é morte. Os meus pensamentos vão formando o meu corpo espiritual. E eu estou usando matéria para isso. Essa matéria que vai formar no meu corpo espiritual remédio ou veneno, igualzinho aqui no físico. É por isso que o otimismo traz um prognóstico melhor para o câncer. Isso é provado cientificamente. Saiu na melhor revista de câncer do mundo, que tem o nome de Cancer, né? Do inglês. Pessoas otimistas, que creem, que têm fé, que seguem alguma religião, têm um prognóstico melhor do que pessoas negativas, que não creem em nada. É a nossa mente formando no nosso corpo espiritual remédio ou veneno. Isso tem um peso espiritual. Então, para onde você vai quando você desencarnar? Depende do peso do seu corpo, depende do que você construiu. Você passou aí 50, 60, 70, 80 anos construindo o seu corpo espiritual, através das suas atitudes, pensamentos, ações. Desencarnou, ele está leve? Lembra daquela metáfora egípcia, que a alma da pessoa é pesada? É isso aí, é exatamente isso. O peso dela, você está leve, você vai subindo, igual um balão. Sabe lá Deus onde vai parar. São as almas nobres. Mas está pesado porque você passou a sua vida inteira mentira, egoísmo, preocupação, ansiedade, falando da vida dos outros, e aí vai, torcendo por Goiás, todas essas coisas terríveis que as pessoas fazem. Gente, é ladeira, não tem dúvida. Não adianta passar uma vida inteira sendo uma pessoa enjoada, chata, mentirosa, egoísta, ambiciosa, essa ambição do mal, que você passa por cima dos outros, e aí você vai desencarnar, e porque você veio para o centro, porque você reza o Pai Nosso antes de dormir, Deus em pessoa vai te receber do lado de lá. Não vai rolar. Então todos servimos a um propósito. Qual é o propósito que nós servimos? Essa é a pergunta. Emmanuel nos fala que a própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O importante da gente entender a quem obedecemos e qual é o nosso propósito é que assim a gente vai pensar em como cada pequena atitude que fazemos na nossa vida repercute em nós e naqueles que estão ao nosso lado. Como se fosse jogar uma pedra num lago e as ondas vão reverberando nesses campos de força, campos mórficos, como diria o Sheldrake. Quem nunca assistiu aqui a série This Is Us na Netflix, assista. Maravilhosa. Passa 6 temporadas falando sobre isso. Como cada pequena atitude do meu avô, do meu pai, a minha, do meu filho, repercute, tudo repercute em tudo. É maravilhoso isso. Quanto estamos dispostos a mudar e trazer a paz para nós mesmos e aos nossos? Quanto estamos dispostos a suportar para tirar a paz nossa e dos que nos rodeiam? Tudo tem um preço. Emmanuel nos fala que o homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, ou seja, se essa nossa obediência não está construindo nada, é que não raro estamos atendendo, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autorrealização. Nós vamos evoluindo.
tempo vai passando, nós vamos, como eu disse, criando um sistema de crenças que regem a nossa vida. Então, de repente, eu coloquei na minha cabeça que eu preciso ser assim ou assado com meus filhos. E eu posso estar acabando com a vida deles. Mas eu sigo aquele sistema de crença, é o que eu acho que está correto. E esses nossos sistemas de crença, eles justificam qualquer atitude que nós vamos tomando. Esse é o grande problema. Nós vamos criando uma crença que tudo que eu fizer se encaixa, tem justificativa ali. Porque eu não estou revisitando essas crenças. Não estou revisitando os meus propósitos, o meu objetivo de vida. É importante fazer isso. As guerras santas, cruzada, intolerância religiosa, intolerância com o próximo de todas as espécies, todas encontram um discurso que justifique. As pessoas fazem isso conscientemente, achando que estão arrasando. A nossa natureza inferior, como diz Emmanuel, vai sempre nos puxar para baixo. Se a gente já tivesse aprendido, não precisava estar aqui. Porque dos 7 bilhões de espíritos reencarnados, a gente conta nos dedos quem são os missionários. Porque todo mundo fica sabendo. Eu citei aqui vários. Gandhi, Madre Teresa, e aí vai. Nós estamos todos no mesmo nível evolutivo, estamos aqui porque não aprendemos, encarnação após encarnação. E vai chegar essa, e a grande pergunta é essa: por que a gente resiste ao serviço de autoelevação? Esse é um ponto importante. Emmanuel continua: o homem obedece a toda hora, quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. Muita gente critica a religião. A religião é uma escravidão. Óbvio que pode virar escravidão, sim. Você pode, pela religião, criar um sistema de crenças que vai deixar sua vida péssima. Então é um meio termo entre aproveitar o que a religião te oferece de bom para te libertar. Porque ninguém também consegue ser livre sendo escravo de outra coisa. Da matéria, do sexo, do cigarro, da bebida, da droga. E aí vai, a lista é enorme. Do dinheiro, da vaidade, da beleza, da magreza. E aí vai. A lista não tem fim. Nenhum de nós aqui é livre 100%. Todos nós somos escravos de alguma coisa, de alguma crença. Essa é que é a questão. Nós temos que parar de olhar para os livros espíritas, para as referências bíblicas, como se fosse para o outro. Então eu leio, a quem obedece? Eu já penso nos 10, aquele lá, ele está ferrado. Não. É para a gente. O que eu preciso melhorar ao entender isso aqui? O Johnny DeCarli, que é a pessoa que mais entende de Reiki no Brasil hoje, sem dúvida alguma, tem vários livros deles aqui na nossa livraria, ele fala o seguinte: a disciplina traz paz. Isso é verdade. Muita gente acha que a disciplina é escravizante, mas não é. A disciplina nos traz paz. Ser disciplinado com aquilo que eu acredito. Eu gosto, vamos supor, eu particularmente, tem nada a ver com espiritismo, é gosto, eu não bebo bebida alcoólica. Mas vamos supor que eu gostasse de tomar uma cerveja. Há problema em alguém tomar uma cerveja? Não. O problema é ela ser escravo. Quando eu tenho disciplina, eu tenho a liberdade de tomar quando eu quero. Disciplina traz paz. Quando a gente faz o que a gente quer, a gente se torna escravo das nossas atitudes. Então eu tenho que, necessariamente, eu fiz alguma coisa, aquilo me liga àquela coisa. Se for boa, beleza, vou colher bons frutos.
Se for ruim, mais uma vez, vou colher as consequências daquela atitude. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida. Nós nunca seremos iguais, graças a Deus. A coisa melhor que Deus fez no mundo é que cada um de nós é um universo único, diferente. Seria a coisa mais chata se a gente fosse igual. Isso em todos os aspectos. Se a gente começasse do zero aqui hoje, amanhã já estaria todo mundo diferente. Cada um com as suas dificuldades, provações, são as gradações do caminho a que Emmanuel se refere aqui, as dificuldades que nós temos que transformar em oportunidades. Isso vai ativar na gente a necessidade do esforço, o esforço próprio, de enxergar que para sermos plenos, felizes, leves, em qualquer situação que nos incomoda, quem deve mudar somos nós. Quando a gente avalia os nossos propósitos e objetivos, e quando a gente busca ser livre, eu deixo de apontar o dedo para o outro. Eu deixo de exigir que o outro seja dessa ou daquela forma. Enquanto a minha felicidade depende do outro, eu sou escravo. Enquanto para que eu acredite que para ser feliz o outro tem que gostar de mim, eu sou escravo. A gente só consegue se libertar disso entendendo que somos espíritos eternos. E eu quero ser feliz, depende de mim. Mas uma situação está me incomodando demais. Eu mudo, não é o outro. Porque se eu preciso do outro mudar para eu ser feliz, isso é uma ditadura. Eu estou exigindo do outro, às vezes, o que ele nem quer, nem pode. Então eu mudo. Quando eu mudo, eu me liberto. E eu posso chegar ao ponto mais importante, que é continuar amando o outro, independente do que ele faz. Isso é maravilhoso. Eu não vou mais amá-lo porque ele está fazendo o que eu quero. Não, se eu amo de verdade, eu amo independente. Basear a nossa vida na opinião alheia é a pior escravidão que nós podemos ter. Não existe esse negócio de alma gêmea. Não existe essa coisa de que para ser feliz eu tenho, o outro tem que fazer sim, assado. Nós somos seres únicos. O grande aprendizado é de um relacionamento, e eu posso falar isso porque o meu dura 38 anos, independente do outro, você tem que ser feliz. Esse é o segredo do relacionamento. Não é os dois ir virando quase uma coisa só. Muita gente acha que isso é lindo. Isso é péssimo, gente. Péssimo. Nós somos seres individuais, milenares, eternos, que caminhamos cada um na sua velocidade rumo à perfeição, independentemente do outro. Se temos a felicidade de compartilhar a nossa vida com pessoas que nos respeitam, que nos colocam para frente, que nos abrem os olhos quando a gente precisa, que estão do nosso lado, que gostam da gente, maravilhoso. Mas isso também não é pré-requisito para ser feliz. De repente eu venho numa situação reencarnatória que eu estou rodeado de gente terrível. Está tudo certo. Eles vão ser terríveis, eu vou ser feliz. O que eu preciso fazer para mudar e seguir esse caminho? Esse aprendizado é muito difícil, mas a gente precisa perseguir isso. O Senhor determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. Às vezes é difícil entender isso aqui que Emmanuel nos fala, mas cada um aqui pense na sua vida. Quantas situações de escravidão nós temos? Nos relacionamentos, no trabalho, na casa espírita,
Não falta exemplo de situações que são ruins para a gente e que a gente se mantém nelas. Por quê? Porque foi criado naquela crença ou trouxemos essa crença ancestral milenar conosco e continuamos sem refletir por que que eu estou numa determinada situação. Para quê? Isso é importante da gente pensar. Emmanuel traz no prefácio de um dos livros do André Luiz, fazendo inclusive uma analogia com a missão de André Luiz, a história do peixinho vermelho. Diz que num tanque pequeno vivia uma série de peixinhos, todos preguiçosos, todos ali sem nada para fazer, passando o dia inteiro comendo, todo mundo bem volumoso. E tinha ali um peixinho que era diferente, ele era muito agitado, mas ele pequenininho, não conseguia pegar as larvas que caíam ali, dos insetos para comer, e ninguém dava muito moral para ele. Um dia ele gostava de pesquisar ali, sabia tudo, quantos ladrilhos tinha aquele poço dele, quanto de água, ficava calculando, até que um dia ele achou um cano, uma saída, uma gradezinha, e ele, o que é isso? E foi nadando, como ele era magrinho, conseguiu passar na grade, e aquilo levou ele para um córrego, que levou ele para um rio, que levou ele para o mar. E ele foi conhecendo e ficando deslumbrado. Falei, meu Deus do céu, mas existe um mundo onde o sol ilumina tudo, com tanta coisa boa, com tanta comida, com tanto verde, uma água cristalina. Lá no nosso poço era tudo tão sujo. A luz não batia direito. Um dia ele foi engolido pela baleia no mar e ele orou ao Senhor dos peixes. Pelo amor de Deus, eu preciso ainda, tem tanta coisa para fazer. Igual o Jonas, a baleia jogou ele fora e ele foi voltando no caminho dele. Para o rio, para o córrego, achou a entradinha lá do poço. E chegou lá, ninguém deu moral para ele. Ele veio falando, eu vou mudar aquele poço, vou contar para todo mundo o que está acontecendo. Olha o André Luiz trazendo a notícia do mundo espiritual. Mas chegou no poço, nada. Olha o bobo aí de novo. Mas ele falava tanto que o rei dos peixes, lá do laguinho deles, fala, meu filho, o que é? Ele foi contar a história. Existe vida fora do nosso poço. Aí todo mundo riu. Olha, do lado de fora é assim, é assado, tem bicho de tal jeito, tem um céu azulado, tem estrela, tem sol. Gente, esse peixe só pode ter fumado maconha estragada. Não pode ser verdade um negócio desse. Todo mundo começou a rir. Tá bom, então por onde que você saiu? Chegou lá, ninguém passava pela grade. Como ninguém passava pela grade, não, isso é mentira, vamos expulsar ele daqui. Isso é o que nós fazemos nessa vida. Nós somos os peixes do laguinho. Os peixinhos vermelhos estão vindo avisar para a gente. Existe vida após a morte. Existe mundos maravilhosos para quem quer aproveitar e sair desse rame-rame de comida, de preocupação, de cuidar de filho, que é maravilhoso, mas não é só isso a vida. Existe uma vida além dessa nossa. A gente ri e expulsa os peixinhos vermelhos e acaba não escutando, que as nossas crenças não deixam. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. O Espiritismo nos fala que nós nascemos no lugar certo, para as pessoas certas, um campo fértil para eu desenvolver habilidades novas. Vocês já viram que todos nós temos facilidade para fazer algumas coisas. Se a gente não se policia, a gente tem uma tendência a cair nessa facilidade. Mas não foi para isso que a gente reencarnou. Emmanuel nos fala que se uma coisa nos incomoda demais, é exatamente por isso que nós reencarnamos. Qual que é a minha missão nessa vida? Aí todo mundo acha que é salvar o mundo, eu vou curar o câncer. Não, gente. Isso não é para nós. Nós somos a série D do campeonato. A nossa missão é encontrar naquilo que nos incomoda o caminho para a nossa melhora. O que te incomoda mais? É isso que você precisa mudar. É simples, a nossa missão é desse tamanhozinho. A gente gosta de pensar só em coisas grandiosas, que é mais fácil, a gente não precisa encarar.
O que nós precisamos mudar no dia a dia é a minha intolerância, a minha impaciência, coisas pequenas, mas que afetam a vida nossa e dos que estão ao nosso lado. A quem obedeces? Pergunta Emmanuel. Essa é a pergunta da noite. Qual é o propósito que obedecemos? Seguimos presos às nossas crenças ancestrais. Sadhguru, um grande mestre indiano, ele fala que ele trabalha com algumas pessoas há mais de 40 anos, mas todo dia ele faz o exercício de acordar, olhar para aquela pessoa como fosse a primeira vez. É o pobre de espírito da palavra. Eu me esvazio para aprender com aquela pessoa todo dia. Eu me esvazio para entender o que a vida está nos trazendo. E eu vou escolher a quem que eu quero obedecer. Eu não preciso seguir no mesmo plano escrito na pedra até a morte, gente. Provavelmente, se a gente fizer isso, nós vamos estar desperdiçando mais uma encarnação. Todo dia é dia de mudar. Todo dia. De trazer leveza. O que está ruim na sua vida? Muda. É difícil mudar. Mas traz leveza, nós não reencarnamos para sermos infelizes. Não é possível que nós somos peixinho do poço lá e vamos ficar o resto da vida sem tentar passar na gretinha e sair no cano. Estamos acostumados com a infelicidade, não tem nada mais triste do que isso. Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? Como é que a gente vive? Nós estamos baseando a nossa vida na opinião dos outros? Rede social. Bacana demais. Nossa, ninguém deu like na minha publicação. Aí morre. Ah não, gente. Pelo amor de Deus. Isso aí é série D demais. Nós precisamos evoluir. Vamos sair dessa vida. Não temos que estar nem aí para a opinião dos outros. Não é porque ninguém paga as nossas contas, não, porque só isso aí já seria motivo, né? Mas é porque nós somos seres em evolução espiritual. Tem um mundo muito mais bacana do que esse mundo dividido e chato das redes sociais. Nossos objetivos estão baseados nas expectativas alheias? Todo mundo aqui conhece a história do Narciso, não? Narciso todos os dias ia à beira do lago para admirar sua beleza. E um dia ficou tão apaixonado com a sua visão, com o seu reflexo, escorregou, caiu e morreu. E ali nasceu uma flor, que a gente chama de Narciso. Mas o Oscar Wilde, ele vai além, diz que as Oreiades são as deusas do bosque. Um dia chegaram nesse lago, depois que Narciso tinha morrido, e viram que a água doce tinha se transformado em água salgada. Porque o lago estava chorando. E aí elas perguntaram, por que você está chorando? Aí o lago responde, choro por Narciso. Ah, não nos espanta que você chore por Narciso, continuaram elas. Afinal de contas, todas nós sempre corremos atrás dele pelo bosque. Você era o único que tinha a oportunidade de contemplar de perto a sua beleza. Aí o lago pergunta, mas Narciso era belo? Quem melhor do que você poderia saber? Responderam. Afinal de contas, era em suas margens que ele se debruçava todos os dias. O lago ficou algum tempo quieto, por fim disse, eu choro por Narciso, mas jamais havia percebido que ele era belo. Choro por ele porque todas as vezes que ele se deitava sobre minhas margens, eu podia ver no fundo dos seus olhos a minha própria beleza refletida. O lago era o pai do narcisismo. Então você acha que as pessoas estão te achando bom o que você faz na rede social, né? Ninguém está nem aí, só quer mostrar o que ela está fazendo, uma vida irreal, de felicidade, de beleza, que não existe em lugar nenhum. Esse fim de semana, no sábado, Goiânia teve 7 suicídios. 7 suicídios. Em Anápolis, não passa uma semana sem uma criança suicidar. Não passa uma semana. Porque nós vivemos num mundo
de expectativas, onde a minha felicidade está no outro. O convite aqui é esse. A quem você obedece? E para encerrar, a Denise vai fazer o encerramento para a gente, porque infelizmente a gente vai ter que sair para uma missa de 7º dia, então já peço desculpas. É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Gente, essa encarnação pode ser, depende se a gente deixar que seja, pode ser um divisor de águas. Pode não ser também, está tudo certo. Nós já tivemos milhares, vamos ter mais umas tantas aí. Nos mantemos presos aos nossos padrões mentais e às exigências do mundo, ou nos libertamos disso, iniciando uma vida leve. Esse é o convite que eu quero fazer para todos. A vida pode ser leve, mesmo você vivendo dentro de um caos. A sua vida interna não pode mais depender do ambiente externo. Nós vamos mudar isso. Vivemos um mundo caótico. Problemas familiares, problema no trabalho, problema financeiro. Mas e a gente internamente? Aí a decisão é nossa. Enquanto a gente deixar que o externo nos entristeça e acabe com a nossa vida, vai dar tudo errado mesmo. Uma vida que caminha em busca de realização dos ensinamentos do Cristo, dia após dia. Nós vamos demorar a fazer na totalidade os ensinamentos do Cristo, é óbvio. Mas um dia depois do outro. Todo dia uma nova oportunidade. Todo dia uma chance de a gente ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais leve. E a escolha, obviamente, vai ser sempre nossa. Denise, por favor. Obrigado, gente. Sejam bem-vindos sempre.